E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a estrutura cristalina dos silicatos, né? De como esses silicatos eles estão se comportando dentro de um mineral. E pensar no silicato, a gente tem que pensar como que esse tetraedro de sílica está organizado no espaço, né? Então nós temos um tetraedro onde vai ter um oxigênio em cada verso, né? Então um oxigênio aqui, outro aqui, um nessa posição do tetraedro e outro aqui em cima, e um átomo de silício no meio, balanceando essa estrutura. E esses tetraedros eles vão se organizando na medida que novas assembleias minerais vão sendo formadas, né? Então, para uma estrutura mais simples de um tetraedro, nós temos os nesosilicatos, que são silicatos isolados, né? Esse nes ele vem do grego e vai ser traduzido para o português como se fosse uma ilha. E esses silicatos, eles normalmente assim já são mais formados numa temperatura maior, né? Então, um representante dos nesosilicatos que nós temos são os olivinos, que vai desde um termo magnesiano, a forsterita, até um termo férrico, que é a faialita. Outros nesosilicatos que nós temos são as granadas, então tem toda aquela série das granadas, né? Pirô, comandina, espessartita, grossulário, hidrogrossulário, varovita. Tem os polimorfos dos silicatos de alumínio, né? Andaluzita, cianita e silimanita. E também um mineral muito importante quando a gente vai trabalhar com estudo de geodinâmica para datação, que são o zircão, né? A gente consegue datar uma idade de uma rocha através desse mineral. Passando para uma estrutura, para outra estrutura, né? Outra classificação, nós temos os sorosilicatos, que esse soro ele vem do grego, que vai significar um monte, né? Como se fosse um montão. Então são silicatos em duplas, né? Então esses dois silicatos, esses dois tetraedros de silicato eles vão compartilhar um átomo de oxigênio. Então, um silicato que nós temos como exemplo desse é o epidoto, né? Que é um grupo de mineral. Não tem muito mineral assim para dar de exemplos assim, né? Porque já é uma coisa mais, digamos assim, mais rara, né? Não é muito importante assim para a formação de rocha, dizendo a grosso modo. Passando desses sorosilicatos, nós temos os inosilicatos, que são os silicatos em fita, né? Que são umas cadeias de silicato. Esse hino a gente traduz ele do grego para o português como se fosse uma fita, né? E nós temos os inosilicatos de cadeia simples e de cadeia dupla. Cada tetraedro de sílica eles vão compartilhar dois vértices de alumínio, né? Então vamos supor que esse tetraedro ele vai compartilhar com outro, então vai vir um tetraedro nessa direção, outro para cá, um para cá e outro para cá, né? E esses silicatos em cadeia simples, nós temos os piroxênios, aí tem a classificação de clinopiroxênio, ortopiroxênio, e também tem os inosilicatos de cadeia dupla. Esses inosilicatos de cadeia dupla eles vão fechar um hexágono. E dentro desses silicatos de cadeia dupla, o que nós temos são os anfibólios, que também são os ortoanfibólios e os clinofibólios. Dentro dessa classificação de ortopiroxênio, clinopiroxênio, ortoanfibólio e clinofibólio, não tem uma série contínua, né? Não tem uma série contínua, não tem uma série isomórfica dentro dessas classificações. E se a gente perceber essa estrutura de silicática, ela vai ficando mais complexa na medida que a temperatura de cristalização vai baixando, né? Isso se a gente pensar numa cristalização magmática. A gente sai lá dos nesosilicatos, que são umas cadeias simples, que são uma estrutura simples. E na medida que a gente vai descendo na temperatura, a temperatura vai baixando, a estrutura atômica dos minerais vão se tornando mais complexas. Então, quando você chega nesse estágio por exemplo, de anfibólio, você já tem uma estrutura atômica bem mais cheia, tem muito átomo ali dentro. Tem muito elemento químico se organizando para formar esse mineral. Outra estrutura de silicato que nós temos são os ciclosilicatos. São silicatos que estão fechando um anel, né? E aí nós temos os silicatos esses ciclosilicatos que vão ser três
tetraedros que vão estar se ligando, vai formar como se fosse, vai formar uma cadeia trigonal, que aí nós temos as turmalinas. E dentro, e outra classificação, são os silicatos que vão fechar um hexágono, né? Vão ser 6 silicatos que estão se ligando ali, que vão formar essa cadeia de 6 silicatos se ligando, que aí são os berílios, né? Indo para uma estrutura mais complexa, o que nós temos são os filosilicatos, que são silicatos que vão se organizar como se fosse uma folha, né? Então, silicatos eles vão estar se estruturando em lamelas, tanto é que quando a gente vai ver a clivagem desses silicatos são em 100, né? Eles são... ou 001, não lembro. E aí esses silicatos vão se desligar em folhas, né? E aí nós temos biotita, mica, nós temos caulinita, nós já temos... esses minerais da argila estão dentro desses ferrosilicatos. E por último, mais ou menos importantes, nós temos os tectosilicatos, que são estrutura tridimensional, né? São estruturas bem mais complexas, bem mais robustas. E aí o que nós temos são o feldspato, feldspatoide, plagioclásio, quartzo. Nós temos também as zeólitas. E pensar em estrutura de tectosilicato é um negócio mais complexo, assim, porque a gente não consegue representar isso num papel, sabe? Porque todos os vértices desses silicatos estão se ligando no espaço. E, em resumo, por que é importante falar de silicato? Porque silicatos são minerais que importantes porque eles formam rochas, assim. São os minerais constituintes das rochas, né? Então, são basicamente 95% assim de importância dentro da formação de rocha para a geologia. E bom, eu vou ficando por aqui e a gente se fala até a próxima. Dá um like no vídeo se gostou, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, vai ajudar a gente. E até a próxima aí, gente. Falou!